Bom, então, vamos começar a palestra. Eu peguei um capítulo, novamente, da Agenda Cristã, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 13, com o tema Realmente. E esse capítulo ele já começa falando da tempestade, as tribulações que nós passamos pelas nossas vidas. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á resistência se soubermos recebê-la. Bom, todos nós temos tempestades nas nossas vidas. Todos nós temos, né? Se estamos encarnados neste planeta, nós vamos passar por várias tempestades no decorrer da nossa vida. Essas tempestades, elas não são fáceis, elas são dolorosas, é muitas vezes difícil lidar com a situação, mas elas acontecem. Algumas tempestades a gente consegue até ver quando ela está chegando. Outras tempestades chegam de repente, nos pegam de surpresa, pega a gente desprevenido, e a gente tem que entender que isso vai acontecer. E aí a gente tem que fazer, tentar fazer pelo menos o que a gente faz quando realmente chega uma chuva, né? Se a gente sabe que a previsão do tempo do dia é de chuva, o que que a gente faz? A gente pega um casaco, pega um guarda-chuva, pega uma bota, uma capa de chuva, né? Enfim, a gente se prepara para poder sair na chuva, né? E quando são aquelas tempestades mais fortes, né, tempestade mesmo forte, com raio bem pesada, muitas vezes a gente nem sai de casa, porque a gente sabe o risco que nós corremos saindo numa tempestade daquela. Então a gente se prepara como? Ficando em casa, né? Tirando todos os eletrodomésticos da tomada, cuidando da casa, cuidando da gente, cuidando de quem está próximo. E é uma forma de se preparar. E para a vida não é muito diferente. Nós vamos ter tempestades e a gente tem que se preparar para passar por elas. É, como se preparar, né? E a gente pensa em preparo emocional e até num preparo mental para poder enfrentar tudo isso, para a gente fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa ultrapassar tudo isso. Se a gente consegue ultrapassar com sabedoria, nós nos tornamos mais fortes. Como um exemplo, as árvores frondosas, grandes, as que são muitas vezes as que mais recebem a tempestade quando ela chega. As árvores, elas podem até dar uma balançada, mas é um ser que está preparado, muitas vezes, para receber aquela tempestade. Então ela recebe toda aquela água com violência que cai em cima dela, ela recebe ventos, ela recebe muita coisa, mas ela continua ali, forte, firme. Se a gente for olhar, muitas vezes as raízes estão muito fortes. As árvores estão muito bem enraizadas, elas estão muito seguras, por isso que elas conseguem enfrentar, passar por tempestades, né? E como nós podemos nos enraizar? Eu acho que é isso aqui. Por exemplo, é ouvir uma palestra, é ler um livro, é analisar a nossa forma de pensar. A gente está vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Que muitas vezes nós preferimos ver o copo meio vazio e a gente precisa aprender a ver o copo meio cheio para a gente se fortalecer cada vez mais. Eu sei que é fácil falar, mas na prática a teoria é outra, mas a gente precisa aprender de alguma forma. Vamos conseguir? A maioria das vezes não. A maioria das vezes, por mais conhecimento, a gente falha na hora H, mas o importante é isso. Pelo menos a gente já tem a consciência. E tendo a consciência, a gente tenta, pelo menos. Não é certeza de que a gente vai conseguir, mas a gente tenta. E a gente tem que tentar sempre. A gente não pode desistir. A gente tem que tentar. Um outro tópico, a dor dilacera.
mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. Quando fala em dor, a primeira coisa que a gente pensa é a dor física, né? Mas a dor emocional, ela é tão grave, ou às vezes até mais grave, do que a própria dor física. E a dor emocional, ela dói mesmo. A ciência explica isso. Tem um cientista, o Dr. Pedro Calabres, ele é um pesquisador da USP, ele trabalha com psiquiatria, com psicologia, ele faz vários experimentos, tem um canal dele, que é o Neurovox, onde ele fala muito sobre essa parte científica, né? E realmente a dor emocional, ela dói no físico, porque quando nós temos essa dor emocional, ela ativa alguns dos mesmos mecanismos da dor física. Tanto que tem médicos que prescrevem analgésico quando a pessoa está com uma dor emocional. Ela não tem nada físico, aparentemente, mas o fato dela estar abalada emocionalmente é o suficiente para o médico prescrever um analgésico, por exemplo. Então, a dor, ela realmente dilacera. E como nós falamos aqui, nós tivemos muita dor ultimamente, né? Dor física por conta da pandemia, dor emocional por aqueles que partiram, e não só essas dores que a pandemia nos trouxe, mas uma dor que eu aponto aqui, a dor do abandono, que é um tipo de dor que ela tem muitas vezes consequências graves, a dor do abandono. E esse é o tipo de dor que a gente vive muito hoje em dia, até por questão das redes sociais, porque a gente acha que a vida de todo mundo está bem, menos a nossa, então a gente acaba se sentindo excluído da sociedade, ou excluído da família, ou a gente começa, né? Ou realmente essa dor de abandono das pessoas que nós gostamos e elas acabam indo embora. Então, são vários tipos de dores emocionais que existem que dilaceram, que acabam com a gente. E são dores que muitas vezes têm consequências tão graves que a gente não consegue resolver nessa encarnação. Tem dores que nós podemos carregar por séculos ou por várias encarnações até conseguir resgatar aquele tipo, né? Aquele tipo de dor, resgatar as consequências. Então, é complicado, é, é bem difícil. Falando em dor, eu não sei se vocês sabem como a pérola é formada. A pérola é produzida pela ostra. E a ostra, ela é uma concha, né, bem dura, bem resistente, formada por muito cálcio. E, e dentro dela, que é a ostra mesmo, o bichinho, né, é uma geleinha, ela é muito molinha, ela é muito sensível. Então, a ostra, ela toma muito cuidado na hora que ela vai abrir para se alimentar, enfim, para viver. Numa dessas, se entra um grãozinho de areia minúsculo dentro da ostra, aquilo machuca ela. Por mais pequeno que seja o grão de areia, mas a ostra é muito sensível e aquilo vai machucando. Então, para se proteger, a ostra começa a envolver aquele grão de areia com uma substância chamada nácar para poder se proteger. E quanto mais ela envolve aquele grãozinho de areia, maior se forma aquela bolinha que nós conhecemos por pérola. Ou seja, a pérola, que é um produto tão bonito, ela é um produto de uma dor. E ostra feliz não produz pérola. Então, essa frase que André Luiz nos traz é que nós podemos sim transformar a nossa dor numa coisa boa, numa coisa bela, numa coisa útil, para que nós possamos evoluir, possamos avançar. A incompreensão dói. Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. É incompreensão. A gente muitas vezes a gente faz de tudo por muita gente ou por aquelas pessoas que nós mais gostamos e nós somos incompreendidos e aquilo nos dói muito, né? A gente acha que tendo aquela atitude é o certo, ou que aquela atitude é o suficiente,
Mas às vezes é o nosso pensamento, não é necessariamente o que a pessoa, o que o próximo acha, o que o próximo precisa. Então, quando nós damos o nosso melhor, mas a pessoa não recebe da forma que nós esperamos, aquilo nos dói, né, gera essa incompreensão, mas, mais uma vez, é uma oportunidade que nós temos de transformar esse tipo de dor em algo bom, em algo que nós possamos, evoluir. E assim, pessoas são pessoas, por mais que nós queremos fazer o bem ao próximo, tem gente que não está preparado para receber, né. Então a gente tem que saber que pessoas são pessoas, cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, cada um recebe a informação de uma forma. Às vezes a pessoa não está preparada para receber a informação naquele momento, ela precisa de um pouco mais de tempo para assimilar outras coisas para receber aquela informação. É assim, né, gente, ninguém muda ninguém. Se nós não quisermos, ninguém vai mudar a gente. Então nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Não é fácil, muitas vezes nós não queremos, nós não aceitamos isso, mas é assim que funciona. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente faz, 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 a gente luta, luta, luta e parece que não sai do lugar, parece que as coisas não andam e aquilo vai perturbando a gente, aquilo vai incomodando. Mas não podemos desistir. Isso me fez lembrar a história do Walt Disney. Tem um filme que relata bem a história dele, que é o Walt antes do Mickey, que fala de toda a vida que o Walt Disney teve antes de se tornar o Walt Disney, né? Ele chegou a perder tudo que ele tinha, o trabalho, a família, perdeu tudo. Foi morar na rua, foi aí que ele encontrou um ratinho e pegou esse ratinho de estimação. E aí ele resolveu levantar a cabeça, se levantar, tentar de novo e se tornou o que é, se tornou o Walt Disney. Então uma coisa é a gente se deixar abater pelas nossas lutas e desistir. Outra coisa é a gente se levantar, encarar e de repente lutar diferente, mudar alguma coisa, ver o que que a gente está errando, qual que é o ponto que precisa ser melhorado, o que que a gente poderia mudar. Às vezes é uma coisinha tão pequena assim, é só uma virada de chave para se transformar. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Pois é, quando as coisas acontecem e a gente deixa com que o desespero tome conta da gente, muitas vezes nós nos tornamos cegos. E aí a gente toma decisões precipitadas e isso pode gerar graves consequências. Então, num momento de desespero, num momento de alteração extrema, a gente deve respirar fundo, a gente deve evitar falar alguma coisa nessa situação, tomar alguma decisão nessa situação, porque isso pode acarretar consequências, de repente, não só para essa encarnação, mas às vezes até para as próximas. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Essa frase é linda, profunda, porque estamos falando de ódio, é um sentimento muito complicado. E tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, o livro chama Amanhecer de uma Nova Era. E nesse livro, Divaldo não, Manuel relata, né, o trabalho que ele acompanhou dentro de um centro espírita. A gente pensa que, ó, somos espíritas, vamos no centro, estamos protegidos, vamos orar. Não, ele relata uma situação bem diferente, onde os próprios espíritas baixaram a guarda, onde espíritos das trevas adentraram o centro espírita e, enfim, ele relata várias situações que acontecem dentro de um centro espírita. E uma dessas, em um dos capítulos, ele relata
a, a entrada de um líder das trevas, ele era um rabino, e esse líder ele traz consigo um exército de soldados para destruir tudo dentro do centro espírita. E aí, quando eles adentram o centro, além dos trabalhadores da casa que estão ali para receber, aparece Bezerra de Menezes e conversa com esse espírito, com esse rabino. E, gente, é Bezerra de Menezes, né? Não preciso falar muita coisa. E o Bezerra começa a conversar com ele, e mesmo assim, esse rabino, ele não dá muito ouvido, ele continua brigando, continua se justificando. E esse rabino, ele tá nessa situação já por séculos, se eu não me engano, 5 séculos, né? É muita coisa, né? Para um espírito desse estar nessa situação, e ele foi persuadindo outros espíritos a acompanharem ele, a terem o mesmo raciocínio e a brigarem, se tornarem soldados. Mas, sim, a casa nunca está desamparada. Em determinado momento, depois de muito Bezerra conversar com esse espírito, com esse rabino, surge um espírito de luz para conversar com esse rabino. E no momento que esse espírito aparece, é onde desarma o rabino totalmente. Quem era esse espírito? A mãe dele, o espírito da mãe dele em uma das encarnações. Então, o amor realmente transforma. O amor, ele muda a situação. Foi a partir desse momento do amor da mãe por aquele filho que era um líder das trevas, realmente foi tocado e se transformou. E é a partir daquele momento que o líder das trevas foi tocado e foi desarmado, e aí ele foi acolhido e ele foi tratado, os outros soldados que ficaram ali, eles também baixaram as guardas e foram socorridos pelos trabalhadores da casa espírita. Então, por mais que as coisas estejam ruins, que a gente acha que está desandando, que não estamos amparados, sim, a espiritualidade, ela está presente, ela está nos amparando, mas muitas vezes existe um momento certo para a gente receber esse amparo. No caso desse espírito, levou algumas centenas de anos, né? E na nossa encarnação, muitas vezes, pode demorar muito ou pode demorar pouco, depende da nossa fé, depende do nosso merecimento, depende de quão nós estamos ligados com a espiritualidade ou quanto nós largamos toda essa parte e não cuidamos nem do nosso mental, nem do emocional, nem do nosso espiritual. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. Mais uma vez, né, essa aflição aí causada pela ansiedade, essa agonia, essa angústia que muitas vezes a gente se sente esmagado, oprimido, é uma sensação horrível que também pode nos levar a vários outros males, mas lembrando que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos se nós quisermos. Eu acho que deu uma travada, mas acho que voltou. Ah, o choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. O choque, por que que nós nos chocamos com algumas coisas, com algumas situações, né? Expectativas. Nós criamos expectativas com pessoas, com trabalho, com família, com amigos, com amores. Nós criamos certa expectativa e quando aquilo não é atendido, nós tomamos aquele choque e aquilo nos assombra, aquilo nos assusta. Mas, como eu comentei, a gente tem que estar preparado, né? Diminuir as expectativas, a gente tem que enxergar um pouco mais a realidade, as coisas como elas realmente são. Não, não é fácil aceitar, é difícil lidar com tudo isso, mas é um passinho por vez, é um pouquinho a cada dia. Se a gente fizer
um pouquinho todo santo dia, chega lá no final, a gente tem um montante. É melhor do que a gente nem tentar, e aí chega lá no final não vai ter nada. Então não precisa sair fazendo tudo, se preocupando, não. Mas a gente tem que parar, pelo menos um pouquinho do nosso dia, principalmente à noite, quando a gente deita para dormir, avaliar como que foi o nosso dia, o que que nós fizemos durante o nosso dia, quais foram as nossas reações, porque sim, nós reagimos de maneira muito ofensiva às vezes. Então, como nós reagimos, como que nós poderíamos melhorar e começar a se policiar, né. A famosinha frase: "Vigiai e orai", prestando um pouco mais de atenção aí o que que nós estamos fazendo. Bom, tudo que foi falado nesse capítulo parece muito simples, né, são frases curtas, são frases, simples até, mas elas têm uma profundidade, nossa, gigantesca, gigantesca. Eh E eu quero encerrar com uma frase: "O que importa não é o que importa não é o que a vida fez com você, é o que você fez com o que a vida fez com você". É uma frase de Sartre, né, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo e um escritor francês, e acho que é isso que importa. Se nós sabemos que teremos várias tempestades nas nossas vidas, não é a tempestade, é o que a gente vai fazer para ultrapassar essas tempestades. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Encontro vocês no na próxima palestra.